O que acontece quando um movimento que nasceu para promover a liberdade acaba se tornando uma nova forma de opressão? A história nos mostra um padrão curioso. Cada revolução começa como uma resistência, cresce como um ideal e termina como aquilo que jurou destruir. Isso aconteceu com impérios, religiões, regimes políticos e agora acontece com ideologias modernas. A questão é, por quê? E mais importante, isso pode ser evitado? Desde os primórdios da civilização, o ser humano busca pertencimento. Criamos tribos, nações, religiões e ideologias para definir quem somos. Mas sempre que definimos quem pertence a um grupo, também definimos quem fica de fora. A cultura woke, por exemplo, surgiu com um propósito legítimo: lutar por igualdade e justiça. Mas ao longo do tempo, começou a criar novas barreiras, separando quem pode ou não ser ouvido. O que era para ser um movimento inclusivo, começou a excluir. O que era para ser um combate à intolerância, se tornou uma nova forma de intolerância. Nietzsche já alertava sobre esse fenômeno ao falar do perigo do ressentimento. Segundo ele, quando um grupo antes oprimido assume o poder, ele tende a querer revidar, transformando sua dor em uma nova forma de dominação. O resultado? O ciclo da opressão nunca acaba, apenas troca de mãos. Esse padrão não é novo. História está cheia de exemplos de movimentos que começaram com um propósito nobre e terminaram se destruindo. Cristianismo primitivo começou como uma resistência contra o Império Romano. Séculos depois, tornou-se a religião oficial do próprio Império e passou a perseguir aqueles que discordavam. Revolução Francesa nasceu com o lema liberdade, igualdade e fraternidade, mas rapidamente instaurou o período do terror, onde milhares foram guilhotinados por pensarem errado. Regimes comunistas do século XX prometeram um mundo sem desigualdade, mas acabaram se tornando ditaduras onde a liberdade de pensamento era punida com a morte. Hegel explicava isso com sua teoria da dialética. Uma ideia surge como tese. Alguém se opõe a ela, criando a antítese. Dessa luta surge uma síntese, uma nova ideia que acaba substituindo a original. A cultura woke não é diferente. Ela surgiu como resposta a problemas reais, mas, ao invés de se renovar, começou a se tornar rígida e dogmática. E toda ideologia que não evolui, desaparece. Schopenhauer dizia que a vida humana é um ciclo constante de insatisfação. Toda revolução nasce de uma necessidade, mas com o tempo perde seu propósito original. O que acontece quando uma ideologia cai? Ela desaparece ou apenas abre espaço para uma nova ideologia cometer os mesmos erros? Se quisermos quebrar esse ciclo, precisamos entender que as diferenças não são uma ameaça, são um motor para o progresso. A imposição de ideias sempre gera resistência. Quanto mais tentamos silenciar uma visão, mais forte ela se torna. Toda ideologia precisa de autocrítica. Se um movimento não consegue reconhecer seus próprios erros, ele já começou sua decadência. A pergunta final é: o que virá depois da cultura woke?